Olá, tudo bem? Hoje, dando sequência aos nossos encontros, nós vamos falar um pouquinho, muito resumidamente, sobre o Templo de Jerusalém. Nós sabemos que a religião em Israel, no tempo de Jesus, ela baseava-se em dois polos centrais, o templo e a sinagoga. E hoje nós vamos deter um pouquinho sobre o templo. O templo, ele era o centro de Israel. É lá que estava o Santo dos Santos. No templo habitava Deus. E Deus, ele era puro, santo, imaculado, perfeito, eterno. Diante do templo estava toda a religião de Israel, centrada na força religiosa do povo de Deus, que baseava-se ou centrava-se no templo. Todo judeu teria que ir ao templo fazer a sua oferta a Deus, principalmente na Páscoa. Toda a festa da Páscoa, os israelitas desciam para Jerusalém, onde havia uma grande festa, durava-se dias, a festa da Páscoa dos judeus. Jerusalém ficava repleta de pessoas que tinham ido lá prestar culto a Deus. O templo passava o tempo todo cheio de gente prestando cultos ao Senhor Deus. E esse templo, ele era o lugar de purificação, porque Deus é o santo. As pessoas são impuras, são falsas, são pecadoras, enfim. Então lá é o lugar onde se purifica. Daí, os sacerdotes que viviam no templo, eles não tinham tanto pecado assim, porque eles viviam próximos de Deus, muito mais do que os outros. E esse lugar no templo também era um ponto central político de Israel. O Sinédrio se localizava dentro do templo e fazia com que a religião e a política caminhassem juntos, a teocracia de Israel. Os sacerdotes são aqueles que guiam o povo, orientam o povo, tanto na parte religiosa quanto na parte política, e tem a ligação com aqueles que cuidam da área econômica de Israel também. As doações feitas ao templo eram gigantes. O templo tinha o seu tesouro, o tesouro do templo. Isso abastecia os sacerdotes e outros que viviam lá sugando do templo de Jerusalém. E muitas vezes usando dinheiro de pessoas muito humildes, muito simples. Havia grandes corrupções dentro do templo. E o templo tinha uma estrutura. Essa estrutura do templo, ela tinha com vários degraus, várias escadas. Ao chegar no templo, tinha o pátio externo. No pátio externo, subia-se vários degraus, dava no pátio das mulheres, onde as mulheres de Jerusalém, de Israel, ficavam no templo, nem dava para ver o Santo dos Santos, nem dava. Depois do pátio das mulheres, tinha mais uma série de degraus, chegava-se no pátio dos sacerdotes, onde viviam os sacerdotes, e nessa região do pátio dos israelitas, principalmente, aliás, depois das mulheres eram dos israelitas, lá ficava-se o altar, onde sacrificava-se animais a Deus. Lá, por exemplo, uma pessoa chegava para fazer oferta de a metade de um bezerro, o outro a metade de um bezerro, a outra a metade de um bezerro também, o outro a metade de um bezerro. O que eles faziam, os sacerdotes? Sacrificava 2 bezerros e os outros 2 iam para o pasto deles. Eles não cortavam o bezerro ao meio.
eles sacrificavam um inteiro por 2 ofertas e a outra ia para o pasto deles. Faziam isso direto lá, para todos os tipos de animais que vinham pela metade. Também, a mais um tanto de degraus, subia-se no pátio dos sacerdotes. Ali era o pátio mais religioso, e mais ainda, alguns degraus, tinha o Santo dos Santos, onde se entrava só os sumos sacerdotes, e todo ano, na festa da Páscoa, selecionava-se um sacerdote para também fazer visita ao Santo dos Santos. Foi numa dessas que entrou-se Zacarias, com a ajuda de outros, porque Zacarias era um sacerdote, pai de João Batista, um sacerdote da região pobre de Israel. Sejamos mais humanos e vivamos em paz. Amanhã falaremos da sinagoga.